Oi, boa noite. Essas lives solos são sempre um desafio. Eu fico aí, sabe, inventando. Oi, Paty. Fico inventando umas coisas solos assim, mas eu confesso que é um desafio. E é sempre bom, assim, poder compartilhar um pouco do conhecimento, né, com vocês, assim. A minha intenção, eu quero reforçar aqui qual é a minha intenção ao fazer essas lives, principalmente essa da criança. A minha principal intenção é mostrar mais uma possibilidade para a vida de vocês. Mostrar que a vida pode ser mais leve, né? Que é possível a gente ter uma vida mais leve. E quem traz a leveza para a nossa vida é a nossa criança interior. Olá, sejam bem-vindos. Então, quem traz essa leveza toda para a nossa vida é a nossa criança interior. Eu vou começar, como sempre, com uma oração, que hoje eu estou menos nervosa. Eu vou poder... Minha mãe quer passar. Eu vou poder... lembrei, né, de fazer oração, que a oração ela eleva a nossa vibração, ela eleva os nossos pensamentos e a gente consegue se ligar, se conectar com eu vou falar de uma pureza maior de energia. A gente consegue se conectar com a energia da cura, da autocura. Então a oração, senhores, é sempre muito bem-vinda, principalmente naquele momento que você está mais angustiado, que você acredita que as coisas estão enroladas. Você fala faz uma oração e a coisa melhora. Ó, mãe, estão falando um oi pra senhora aí. Dá um oi aí, mãe. Oi! Desculpa, tô pegando negócio. Eles não estão te vendo, só estão te ouvindo. E voltando, né? Retomando. Então, hoje a minha oração, eu fico sempre pensando em fazer algo mais ecumênico, que não entre em religião de ninguém, né? Mas eu amo o Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, ele é uma oração que é para todas as religiões cristãs, né? Então, vamos lá, quem puder me acompanhar. E a live vai ficar aí gravada e ela vai se juntando com a egrégora de outras pessoas que vão assistindo. E todas as pessoas que assistem a live, que tem uma oração, ela reverbera no coração de todas que se conectaram em algum momento com essa live, tá bom? Então, eu vou começar, tá, gente? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis, Senhor Jesus, cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males, assim seja. Amém. Amém. Essa oração é linda, né? Qualquer dia a gente abre uma live, eu descobri que existem as lives lá do Face, a gente consegue fazer uma reunião com várias pessoas e aí a gente vai poder discutir sobre o Pai Nosso, porque a gente decora, né? E às vezes a gente perde a profundidade dessa oração, né? Livrai-nos de todos os males, né? Que Deus, que Jesus nos abençoe, né? A ponto de nos livrar mesmo, né? Então vamos lá. Hoje é a terceira live da criança interior, é a terceira e a última. Então, eu quero fazer um resumo do que nós fizemos nessas 3 lives. A primeira, nós entramos em contato com a nossa criança, o nosso bebê interior,
nós entramos em contato e eu recebi muitos retornos de que as pessoas ficaram bastante sensibilizadas. A segunda, a gente já trabalhou uma criança um pouco maior, que é na época do desfraude e na época que começa a engatinhar. E hoje nós vamos falar de uma criança que saiu do desfraude até os 7 anos de vida. Que o Freud diz que a nossa personalidade ela é formada até os 7 anos até os nossos 7 anos. Que ela se encerra no complexo de Édipo. Então, como eu sou terapeuta corporal, eu também acredito nessa teoria freudiana. E aí, a partir daí, a nossa personalidade, a nossa identidade, ela vai crescer naquilo que a gente coloca a luz da consciência. Então, eu coloco a minha luz da consciência na minha parte intelectual, vou para a escola, então eu vou virar um adulto intelectualmente. Mas afetivamente a gente geralmente não desenvolve. Emocionalmente, a gente geralmente não coloca a luz da consciência. Então, a gente responde às demandas emocionais muitas vezes como criança fôssemos. Então, numa relação conjugal, numa relação afetiva, em algum momento são duas crianças se relacionando. Então, é importante que a gente coloque a luz da nossa consciência para que isso possa ter sucesso, para que os nossos relacionamentos também tenham sucesso, como a nossa vida profissional, a nossa vida intelectual. Então, voltando lá para a nossa criança, nós vamos hoje trabalhar uma criança que já está galgando o mundo, está conhecendo o mundo, aquela curiosidade, e é o momento também em que a gente desenvolve a nossa autoestima, porque vocês já viram uma criança assim, por volta de 1 ano e meio, 2, que ele é o filho único, chegou naquela casa que o casal montou, aquela casa tudo arrumadinha, e aí esse filho único, ele começa a mexer nos bibelôs da mãe, e aí essa mãe começa a falar, não mexe aí, né? A criança, ela não entende, né? Ela vai compreender esse não, que ela vai desenvolver uma outra parte psíquica, mas ela não entende que o não é para a atitude dela. Ela entende que ela é errada, né? A criança ainda não tem essa capacidade de diferenciar ela de um comportamento e de uma ação. Então, os pais, eles precisam, isso faz parte do desenvolvimento. É importante que o pai fale não, que seja firmes, né, para que essa criança se adeque dentro da civilidade, né, que ele faça parte desse mundo social que é o mundo dos humanos. Porém, muitas vezes a contraindicação ou o efeito colateral é uma questão de autoestima, que a gente pode se sentir inadequado num futuro próximo, né? Então, as pessoas que têm problema de autoestima precisa cuidar da sua criança interior, precisa acolher, precisa olhar para ela, né? Eu estava estudando hoje e a filósofa disse, eu gosto muito, estou acompanhando a filósofa Lúcia Helena Galvão. Ela está discutindo um livro chamado Caibalion, e uma das coisas que ela fala é exatamente isso, né? Que essa questão da autoestima tem a ver com o que nós pensamos de nós, o que eu penso de mim mesma. Então, quando eu olho para minha criança
e começo a perceber que ela existe, eu começo lá dentro de mim mudar alguns posicionamentos, e isso é muito importante. Então ela disse, a filósofa, que às vezes a gente precisa só admitir a questão, admitir que tem um problema, admitir que tem algumas dificuldades, que quando você admite, tá, eu tenho isso, é uma dificuldade, e respira nisso, a solução, que aí ela é uma solução real, importante e definitiva, né? Ela começa a brotar de dentro para fora. Então, o que a criança tem a ver com o adulto que se sente desqualificado e que se desqualifica o tempo todo? Tem tudo a ver, tudo, né? Então, eu tô dizendo para vocês a consequência de uma criança interior que não é olhada. Hoje, a única pessoa que pode olhar e que pode curar e que pode descobrir onde dói a sua ferida é você mesmo. Então é você, é o olhar do adulto. Hoje, a minha adulta, Silvia, olha para Vinha, que era o meu apelido quando criança, e acolhe essa Vinha dentro das questões dela. Que às vezes eu, como adulta, eu reforço a desqualificação, né? Muitas vezes a gente se refere a gente mesmo de maneira pejorativa. Muitas vezes a gente olha pra gente de maneira se desqualificando, né? Hoje em dia a gente usa muito essa imagem física corporal como fator de desqualificação. A gente esquece que a gente tem um corpo que foi construído para nossa sobrevivência. E a gente não aceita esse corpo. Não aceita. E aí é por isso que a gente tem aí muita gente fazendo plásticas, e quem começa nesse caminho da plástica geralmente faz mais de uma, porque é uma insatisfação que é psíquica, mas que reverbera no corpo. Então, quando eu acolho a minha criança do jeito que ela é, eu estou a pequeno prazo acolhendo a mim mesma hoje como eu sou. Então, a nossa criança, ela é a nossa fonte de cura, ou ela é a nossa fonte de dor, né? Então, a nossa criança, ela é muito ferida. Eu costumo explicar para algumas pessoas que, em algum momento, a nossa criança disse assim: olha, tudo bem, esse é o mundo que eu vivo. Tudo dói, mas eu vou crescer, e quando eu crescer, eu vou fazer isso por mim. Aí a gente cresce, e aí a gente faz isso, mais isso, pelo outro. Então a minha criança continua ferida e abandonada. Gente, vão me dando aí um parecer, se vocês estão me acompanhando, se eu tô elocubrando, olha que palavra bonita, se eu tô elocubrando demais, ou assim, se eu tô viajando, falando algo que vocês não estão me acompanhando. Porque a minha intenção é traduzir essa nossa psique, né? É uma intenção um pouco onipotente, né? Mas é trazer essa dinâmica, esses conflitos da psique para uma linguagem que as pessoas possam entender e possam fazer diferente. Porque não adianta nada a gente ter conhecimento e descobrir as coisas e não conseguir traduzir para quem precisa ou para o outro, né? Então, muito obrigada. Tá todo mundo compreendendo aí, gostei. Então, quando eu falo da minha criança, eu falo também da minha força.
Porque a minha criança, a gente chama de criança a nossa parte mais antiga da nossa psique. Porque a nossa criança deveria ser o nosso adulto. Porque ela tem mais tempo de vida do que o meu adulto. Faz sentido para vocês? Então, a fonte da nossa força vem dessa criança, que eu chamo de criança, né? Que foi comungado, eu fui fazer uma pesquisa, muita gente fala de criança interior. Mas essa criança interior nada mais é do que o nosso inconsciente, nosso id. Que o Freud, ele dizia que o ser humano, ele busca prazer o tempo todo, e é verdade. A criança, ela quer ser satisfeita, ela quer ter os desejos dela satisfeitos o tempo todo. E nós, como adultos, a gente disfarça um pouco, mas a gente quer isso também. A gente quer nosso desejo satisfeito o tempo todo. Então, essa parte da psique, ela é a parte mais poderosa do ser humano. Porque ela é mais antiga, ela tudo sabe, ela tudo vê e ela engole. O id, ele engole. Porque se ele deixar a gente convivendo o tempo todo com toda a nossa história, a gente enlouquece. E aí, o que o id fez? Desenvolveu o id, né? Eu falo que é Deus, né? O que Deus fez, né? Então, a gente tem o id, que nos acompanha desde o momento da concepção. E aí, a gente vai desenvolvendo, depois que nasce, o superego e o ego, ou o consciente. O nosso consciente, que não é a mesma coisa que ego, né? Mas são técnicas, né? Mas, assim, o nosso consciente, ele limita aquilo que a gente presta atenção, aquilo que a gente vê. Então, tudo que você faz no dia a dia, que você faz no automático, na verdade, quem faz é o seu id, é o seu inconsciente. Então, tudo que automatiza vai para o seu inconsciente. E quem é o seu inconsciente? A sua criança. Ela acolhe. Então, eu aprendo a dirigir. Enquanto eu estou aprendendo a dirigir, eu estou consciente. E aí, quem dirige aí vai saber que quando a gente começou a dirigir, a gente tinha que prestar atenção no volante, no para-brisa, no retrovisor, trocar a marcha. A gente achava que nunca ia dar conta disso. Hoje, quem dirige, e já dirige há algum tempo, dirige, fala no celular, dá bronca pro filho, responde o WhatsApp e dirige tranquilamente. Então, por que isso acontece? Porque o nosso inconsciente, que nós estamos nomeando nesse momento como criança, ele abarca para si mais essa habilidade. Então, vamos aproveitar e vamos colocar a habilidade conscientemente de sermos felizes, de sermos cuidadas, de cuidar, de dar aquilo que nos faltou. Porque hoje você é a adulta, é você que precisa dar para você tudo aquilo que te falta. E assim a gente faz um trabalho com a nossa criança interior. Gente, só um minutinho, pode passar, mãe, não dá pra ver. Ela fica preocupada, porque ela faz ela assiste uma live, e lá na live ela consegue ver tudo. Essa daqui é diferente. Então, voltando. Isso, Paty, tudo que entra no automático é o inconsciente que toma posse, que dá conta. E que hoje nós estamos chamando esse inconsciente de criança interior. E aí, ele dá conta de tudo. E ele deu conta das suas feridas infantis para te tornar quem você é. Porque ele tinha uma expectativa que quando você crescesse e se tornasse quem você é, a expectativa desse inconsciente é que você cuidasse dele. Então, ele postergou o prazer para que você crescesse, para que ele tivesse uma parte dele adulta e que pudesse buscar o que ele precisa. Mas a gente fica adulta e a gente busca
o que a gente precisa e entrega para o outro. E não satisfaz o outro. Porque um adulto, só ele consegue satisfazer a sua criança interior. Então, quando eu, enquanto adulta, olho para minha criança, só de olhar, ela fica muito feliz. E ela me dá exatamente o que eu preciso. Porque ela entende, ela sabe o que eu preciso. Quando eu priorizo a minha criança e dou para ela algo, ela me retribui. Só que eu quero lembrar vocês o seguinte: a minha criança interior, ela não quer nada muito caro, nada muito grande, porque ela é uma criança. Então, diferente do que a gente imagina, todas as nossas partes, elas ficam dentro da gente. Então, assim, dentro de mim, né? Eu, enquanto adulta, eu tenho aqui dentro a Silvia bebê, eu já falei isso na outra live e vou falar de novo. A Silvia bebê, a Silvia adolescente, a Silvia criança, a Silvia mãe, a Silvia filha, a Silvia avó. Tá tudo aqui dentro. Então, hoje, nessas 3 lives, a gente tá falando da parte mais antiga. Da parte mais antiga, a gente tá falando da nossa criança. Ela é a nossa parte mais antiga. Ela é mais antiga do que eu, adolescente. Ela é mais antiga do que eu, mãe. Ela é mais antiga do que eu, intelectual, estudando, né? Porque quando a gente vai para a escola, né, a faixa etária exata de ir para a escola é com 7 anos. Então eu já tenho 7 anos, eu já fechei minha personalidade. Pum, fechei. A minha personalidade, ela vai se amoldando a cada identidade que eu vou desenvolvendo. Entende? Então, assim, eu fecho minha personalidade, eu fecho minha forma de entender a vida. Eu ali já criei as minhas dores, as minhas feridas. E aí, à medida que eu vou crescendo e eu vou curando e vou elegendo alguma ferida que tá mais manifesta e eu vou cuidando dessa ferida, eu vou me tornando mais inteira. Entende? Gente, vocês estão me acompanhando? De vez em quando aí vão falando pra mim se tá tudo ok. Que eu vou me empolgando aqui, porque quando eu falo da minha criança... E aí vamos voltar pra criança interior. A nossa criança, gente, ela é Aparecida. Eu fiquei aqui, 10 horas tentando arrumar o cabelo. Porque quando eu era criança, eu queria ter cabelo comprido. Eu não sei se vocês passaram por isso, as meninas, né? Então eu queria ter cabelo comprido. Eu me lembro, até deixei aqui, Eu me lembro que na brincadeira que eu fazia, eu colocava, eu não sei se alguém vai se lembrar disso, eu colocava uma blusa e fingia que era o meu cabelo. E andava e rodava. Alguém passou por isso? Eu me lembrei, nesses trabalhos que eu faço, nessas vivências, eu me lembrei que uma vez eu coloquei o sapato da minha mãe, ela tinha ido trabalhar, coloquei o sapato da minha mãe, dei uma volta no bairro com sapato de salto alto, maior do que o meu pé, diga-se de passagem. A blusa, na minha época, a gente era muito chique, aquelas mulheres que andavam com a blusa assim, Tinha umas mulheres que colocavam a blusa assim. Menina, eu dei uma volta no bairro com a blusa aqui assim, um salto alto, uma saia. Eu me sentia, eu devia ter uns 8, 9 anos. E eu me sentia, a minha criança se sentia. Olha aí, não foi só eu. E aí, essa diversão, esse humor vem da nossa criança, né? Com toalha de banho, é verdade, Paty, toalha de banho também.
Aqui a Ivete falando que acabava com o sapato da mãe. Porque a nossa criança, ela quer aparecer. Ela não quer acabar com ninguém. Ela quer ser importante. Entende? Ela gosta de chamar atenção. Ó, é só vocês observarem uma criança mesmo. Você tá lá, a criança tá lá brincando. Se você parar, sentar do lado dela, ela vai se sentir. Olha lá, a outra colocava o poncho, é isso aí. Estamos falando a mesma linguagem. E é esse lado da psique, ele tá vivo, gente. Essa é a grande magia, ele continua vivo. E ele aparece, como ele está vivo, se você não sabe que ele está vivo, ele vai aparecer em momentos que vai te deixar embaraçada. No momento que você estiver numa reunião em família, e aí a gente comete aquela, entre aspas, aquela gafe, porque a nossa criança, ela quer aparecer. Se você não deixa ela aparecer nunca, ela vai fugir ao seu controle. Só que quando ela foge ao seu controle, ela vai te colocar em situações difíceis. Então, quando eu pensei em fazer essa série de criança interior, a minha intenção era mostrar para vocês que essa criança, ela está viva e que vocês podem olhar para ela. Que quando você olha, tem eu não sei se foi o Platão que disse, que quando a gente olha para o abismo olha para a gente. Quando a gente olha para a nossa criança olha para a gente. O nosso inconsciente, ele é extremamente poderoso. É extremamente poderoso. Olha, existem algumas técnicas, eu vou falar da hipnose. Se você entrar num estado de relaxamento hipnótico, né, a hipnose terapêutica, e eu perguntar para vocês assim, olha, quantos postes de luz tem da tua casa ao teu trabalho? Você me responde. Porque o nosso inconsciente tudo vê e tudo sabe. É assim que funciona. Então, nós precisamos do nosso consciente para limitar o que a gente vê, para a gente não surtar. Então, quando eu olho para o meu inconsciente, ele sabe das minhas necessidades. Ele olha para mim de volta e ele faz acontecer. Né? Então, se nessa vida, se nessa jornada, você for capaz de curar algumas feridas da sua criança, você ganhou a sua jornada. Né? A gente não vem para esse mundo para satisfazer o outro. Porque se assim fosse, a gente viria com outra gama de habilidades. A gente vem nesse mundo para curar e satisfazer a nós próprios. Porque uma pessoa feliz, ela contagia todo o ambiente. Além de ela não dar trabalho, ela contagia todo o ambiente. Né? Então, vamos para a prática. Como que eu posso olhar e cuidar da ferida da minha criança? Nas outras lives a gente fez alguns exercícios. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Então, assim, às vezes eu tô muito triste, né? Hoje a gente tem muitos casos de depressão, de síndrome do pânico. Uma vez que você já patologizou, já virou uma doença, tem que cuidar da doença e quem cuida de doença é o médico. Ponto. A gente não tá entrando em âmbitos, em searas além da psicologia. Então, você continua com seus cuidados médicos e aí a gente começa a refletir como é que tá essa criança.
Porque se você está muito triste, está muito séria, a sua criança de alguma forma está aprisionada. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos lembrar, eu acabei de fazer uma regressão aqui com quem estava aqui, quando eu falei do cabelo e quando eu falei da toalha, que a Viviane falou que colocava a toalha no cabelo, a outra falou que acabava com o sapato dos pais. Então, assim, a gente acabou de fazer uma regressão e entrar em contato com a nossa criança. É simples assim. É verdade, a cura, ela geralmente é muito simples. Então, vamos pensar agora, gostaria que vocês pensassem, que tipo de doce que a sua criança gostava? Você teve algum brinquedo que você queria ter e não conseguiu ter? Seus pais não conseguiram te dar? Por que você não dá hoje para sua criança esse brinquedo? A nossa criança, ela não quer nada caro. Provavelmente é uma boneca. Olha, bolo de chocolate, ai que delícia. Então faça um bolo de chocolate para sua criança. Compra um patins, um doce de abóbora em formato de coração. Érica, tem lojinha que vende esse doce de abóbora. Eu já vi tantas curas acontecerem só das pessoas lembrar de um doce que gostava quando criança, ir lá e comprar. Parece que o doce tem outro sabor. Faça isso pela sua criança. Depois você me conta. Ó, Maria Mole com casquinha de sorvete. Ah, eu lembro. E lembro também daquela bolacha com Maria Mole. Que tipo de doce sua criança gostava? Olha, não vem com essa de chocolate quem tem mais de 30 anos. Que a gente nem tinha tanto chocolate, mas a gente tinha tubaína. Faça isso por você. Leva sua criança para passear num lugar que ela sempre quis. Eu tô em débito. Minha criança queria conhecer o planetário. Vocês acreditam que até hoje eu não conheço um planetário? Eu acho que ela vai se esbaldar no planetário. É simples assim. Quando você dá para sua criança, quando você a reconhece, ela também te devolve. Ela te devolve amor, ela te devolve carinho, ela te devolve criatividade, ela te dá um bom emprego, ela te dá o dinheiro. Olha, tubaína de garrafa era uma delícia, que era só uma vez ou outra na vida. Sorvete de massa, sorvete aquela de maquininha que parece um cocôzinho. Salgadinho por quilo, que tem gosto. O adulto hoje que vai comprar um salgadinho por quilo fala assim, nossa, isso daqui tem gosto de isopor. Meu, mas a minha criança amava. Tinha uns palitinhos, eu não sei se é da época de vocês, uns palitinhos com sal grosso. Ele vinha num pacotinho. Gente, eu juntava o dinheiro da semana para poder comprar aquilo. E lanche na cantina da escola. É simples assim. Ó, goiabada de triângulo. Isso, Neuza. Ainda existem em alguns lugares. Então faça isso para sua criança. E você vai ver que você não vai mais se sentir sozinha. Sabe? Você vai ver que aquilo que você está desejando há algum tempo, de repente, ó, aparece. Então é importante, né? Eu adoro falar de criança interior, adoro, porque a nossa criança interior, ela está abandonada. E aí, o que acontece muito? Por exemplo, quando você tem um filho ou um neto, né? As mulheres, quando tem uma filha, uma neta, a gente revive a nossa criança nessas idades. Mini chicletes, é verdade. Aqueles coloridinhos, é da minha época. Tem gente aí mais nova, Ivete, que eu não sei não se conhece.
Mas o âmago de tudo isso que eu estou falando é isso, é levar vocês a uma regressão. Isso é uma regressão. Às vezes a gente imagina uma coisa muito distante, né? Não, a regressão é isso. Vocês acabaram de ter uma regressão, de acolher a sua criança em algum momento aí da sua história. E ela se aparece, né? Ela se sente. Sabe assim, se sente no palco. A minha criança, ela quer ficar no palco, mas é no palco da minha vida. E aí, de vez em quando, diante da nossa correria, a gente pode sim dar o palco para nossa criança. Né? A gente pode fazer birra, sabe assim, fazer birra. Minha criança era birrenta, era inteligente, metida intelectual, sabe assim? Quando eu coloco esses cabelos maravilhosos, que Deus é tão bom, né? Nos deu essa possibilidade. Eu tenho uma tia que ela fala assim, você fica falando e fica pondo a mão no teu cabelo. Eu percebo que hoje eu tô até meio inibida, mas gente, eu adoro fazer isso. Olha que gostoso. É isso, gente, é isso. E aí, essa alegria da criança que foi contactada, ela vem até o nosso sorriso, é mais cheio, é mais satisfatório, né? Gente, ó, eu me empolguei aí, porque era para fazer 20 minutos de live, eu já tô com 35. Eu gostaria de me colocar à disposição. Vocês querem fazer alguma pergunta? O meu convite nessa série de lives era esse, de você entrar em contato. Não precisa fazer nada pela sua criança, só entre em contato, né? Não tente adivinhar, entre em contato. E aí, quando a gente entra em contato, ela vai trazendo para nós memórias, vai trazendo para nós informações, né? Ó, muita gente aí lembrou do mini chiclete, Vete, olha, tira o chapéu pra você, o mini chiclete. Então, deixa eu falar mais uma coisa pra vocês. Quando a gente fala de criança interior, a gente também fala de cura, né? É cura física e cura psíquica e cura emocional, né? A nossa criança, ela é completa. Uma criança que se tornou adulto, então eu me tornei adulto, a minha criança, ela se sente, nossa, igual a sua. Então, você está passando por uma dificuldade, seja lá qual for, e você, enquanto adulta, acredita que não dá conta. O que acontece? A sua criança, eu esqueci de pegar a almofada. A sua criança, ela diz assim, deixa que eu resolvo. E aí ela toma a frente. E aí aquilo que está acontecendo, que te dá um medo, parece que toma seu corpo inteiro. O seu medo, a sua voz até sai trêmula. Vou explicar para vocês o que acontece. A criança, quando ela sente fome, o corpo inteiro dela sente fome. A criança, quando sente medo, o corpo dela inteiro sente medo. Mas ela cresceu. E aí, lembrando, ela é a sua parte mais antiga. Aí quando você está passando por alguma dificuldade e você acredita que não dá conta, a sua criança faz o seguinte, toma a frente. Mas ela toma a frente com toda a imaturidade que ela tem. Entende? Com toda a imaturidade que ela tem. Com todo o medo que ela tem. E aí aquilo que aparentemente te assustava, de repente pode te apavorar. E aí é o momento, eu tô falando um monte de e aí hoje, né? E é nessa hora, esse é o momento de você se retirar, se recolher e dizer para sua criança, calma, calma.
deixa que eu resolvo. E você vai pegar a sua criança, colocar atrás de você, e aí você vai ver que você toma até uma nova postura. E aquele medo, aquele apavoramento diminui. Então, quando você tiver numa dificuldade, seja ela qual for, que você perceber que o seu corpo tá tremendo, que você tá tomando, perdendo o controle fisiológico mesmo, né? Começa a tremer o corpo, você vai falar com a pessoa, o seu queixinho treme. É porque a sua criança, de alguma forma, acreditou que você não ia dar conta. E é por isso que a gente precisa restabelecer um contato mais íntimo com a nossa criança. Nossa, eu tô me sentindo com esse negócio que brilha de vez em quando. E aí, quando você retoma esse contato com essa criança, ela vai resolver as coisas como criança fosse. Se você toma a frente e diz pra ela, calma, deixa que eu resolvo, eu tenho informações que você não tem. É verdade. Ela não tem, ela não atualiza as informações. O que ela sabe é que ela sobreviveu. E ela, de alguma forma, entendeu que você está com medo e que você pode sucumbir. Quando você tem esse diálogo com a sua criança, ela passa a te fortalecer. Porque você vai protegê-la. Né? Então, isso é possível. Isso é possível. Você estabelecer uma relação com a sua criança, na qual você tenha um contato íntimo com ela. E às vezes, eu vou contar um segredo para vocês. O meu parque de diversões é o meu é o meu espaço corpo e psique. Gente, eu me divirto lá. Eu acho... Lá é a minha casinha de bonecas. Mas aquilo lá tem um custo, né? Para manutenção, tem o custo mensal, enfim. E aí, de vez em quando, eu entro, né? Principalmente em época de pandemia e outras épocas também, eu falo, meu Deus, e agora? Eu não vou dar conta esse mês. Aí eu falo assim, Vinha, que é a minha criança, Vinha, olha, eu vou te levar para tomar um sorvete. Eu levo ela para tomar um sorvete e falo assim, ó, Vinha, eu fiz o que você pediu, mas ó, eu tô com medo, não tá dando conta. Não tô com medo de não dar conta, eu preciso de mais paciente, ou eu preciso de uma solução X, eu preciso de uma negociação Y, né? Vocês não acreditam. Porque não é para vocês acreditarem, é para vocês testarem. Mas, ó, lembrando, eu olhei para ela, levei ela para passear, ou eu fiz um carinho diferente, ou dei uma comidinha diferente, enfim. Naquele mesmo dia, se isso aconteceu de manhã, e naqueles dias subsequentes, ela mostra que veio. Entende? Porque é o meu inconsciente que se liga ao inconsciente de outras pessoas, de clientes, de pacientes, de parceiros. Para eles não há barreira. Compreendem? Não precisam acreditar. Testem. Então, eu vou dar o primeiro passo para você testar. O primeiro passo é você saber que a sua criança existe. Se você tiver um pouco de dificuldade, se você tiver algumas fotos, você olha essas fotos. Quando a gente olha uma foto da gente bebê, da gente criança, ou da gente há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, parece que um amor assim, ele vai expandindo. E é esse amor, é disso que eu tô falando. E aí você conversa com essa criança. Ou com essa sua versão mais jovem. Conversa com ela. Acolhe ela na dor. Acolhe ela nas queixas. Você tem o ouvido
para ouvi-la. Sim, Pati, são infinitas as possibilidades. E aí, quando der certo uma, na próxima a gente faz um pouco melhor. Porque estabelecer essa comunicação, ela é muito pessoal. Né? Eu estou dizendo para vocês como eu faço. Quando chega no meu consultório uma pessoa que eu percebo que ela está muito distante dela, ela vive a vida do marido, do filho, do sobrinho, do trabalho, né? Devagarinho eu vou falando para ela dessa criança, até que eu incentivo, às vezes, ela comprar uma boneca, um representante dessa criança. Uma boneca que ela quis, ou um brinquedo que ela quis, ou ele quis e que nunca teve. E olha, vocês vão se surpreender que são brinquedos baratos. Eu tenho uma paciente que ela comprou uma boneca, ela tem 60 anos quase. Ela comprou uma boneca que ela falou que ela sempre quis ter, mas nunca teve. A mãe chegava no final do ano, como eram muitas primas, dava uma versão parecida. Sabe aquelas bonecas, as meninas mais antigas? Aquelas bonecas de plásticos grandes que tinham? Você se surpreende, você consegue comprar isso na internet. E ela comprou uma boneca. Eu acho que a boneca deve ter um meio metro, um pouco maior. E aí ela pega a boneca assim, ó, e ela abraça e a boneca preenche. A boneca preenche toda ela, assim, sabe? E isso, olha, a Ivete falou da lousa, né? Que amava a lousa. Compra, brinca com a lousa. Porque, na verdade, você tá dando voz para essa criança. Chamava Fernanda essas bonecas, olha, eu nem sabia. Eu tive um bonecão. Então, e aí, às vezes, você precisa materializar essa criança. Uma representação dessa criança. Porque é algo novo, vocês não sabiam que isso existia. Mas a tua criança responde de imediato. De imediato. Eu tinha uma paciente que ela queria comprar um apartamento. Era o sonho dela, comprar um apartamento. E não tinha nome, o nome estava sujo, né? Não via a possibilidade de comprar um apartamento. E eu conto essa história, eu já falei para ela que eu conto para todo mundo. E aí eu perguntei para ela qual era o brinquedo que ela queria ter e que ela nunca teve. Ela falou assim que ela queria ter uma bicicleta. Ela teve várias, mas ela queria uma bicicleta nova, na caixa. Ela queria ter tido uma bicicleta nova. O pai dela comprava bicicletas e reformava, pintava, ela andava, mas ela queria ter tido uma bicicleta nova. E aí eu falei para ela, então, você vai lá e compra a bicicleta. Eu sei que você tá endividada, mas dá um jeitinho, vai lá e compra a bicicleta. Ela comprou a bicicleta ainda na caixa. Ela passando no caminho de ir embora para casa, ela recebeu um panfleto de um apartamento, já faz 6 anos que ela mora nesse apartamento. Então, a nossa criança, as possibilidades são infindas. Mas ela sabe qual é o seu sonho e qual é a sua necessidade. Então, olhe para ela. Né? Então, o primeiro passo. Então, você pode comprar um representante da sua criança. Né? E você pode, comprando esse representante, que pode ser uma bicicleta, pode ser um boneco, pode ser... Você vai estabelecer um contato com esse representante. Até você entender que você não precisa de nada para representar a sua criança. Porque ela está aqui dentro. Mas você precisa conversar com ela. Ouvir o que ela tem para te dizer. E aí, as coisas vão acontecendo. Tá bom, gente? Gente, eu falei quase 1 hora. Tô gostando desse papo de solo, viu? A minha criança era extremamente aparecida. Todas as fotos que eu tenho, ela tá fazendo pose. E faz pose. Eu me senti quando eu vi. Sempre foi gordinha, mas muito menos gordinha do que eu sempre imaginei que era.
né? Então a gente traz algumas feridas para a vida e essas feridas nos limitam a ser feliz. Ai, obrigada, Fabi. Eu acho que eu consegui aí encerrar, né, nessa nossa live de essa série de 3, né? Falando da criança interior. Ó, quero dizer para vocês que não esgota o assunto. Não esgota. Que a minha intenção é que vocês saibam que essa criança existe e que ela está abandonada. Então, se você tem um problema de menos-valia hoje, você acolhe a sua criança. Pergunta, por que será que realizamos as necessidades? Vivi, eu não entendi bem a sua pergunta. Por que nós realizamos as necessidades dos outros? Seria isso? Olha, a gente acha que realiza a necessidade do outro. Porque é assim, ó. Olha como funciona. Eu acordei hoje com uma vontade de comer um chocolate. Né? Eu acordei com a vontade de comer um chocolate. Aí comprei o chocolate. Aí eu falo assim, fui lá, comprei o chocolate, e aí eu chego e presenteio o meu amor. Olha, comprei pra você esse chocolate. O meu amor não tava nem pensando em chocolate. Ele aceita, obrigado. Aí eu começo assim, nossa, você não vai dar importância, eu fui lá não sei aonde, comprei o chocolate pra te dar, escolhi o melhor, mas ele não pediu. E quem tava com vontade de comer o chocolate era eu. Então, a gente não consegue satisfazer as necessidades do outro. Ah, peraí. Quando damos atenção à nossa criança, a pergunta, por que será que realizamos as necessidades? Porque, ó, deixa eu ver se eu entendi o que você tá me perguntando, Vivi. Quando você olha para sua criança e satisfaz ela, em gratidão, te satisfaz também. E ela, em gratidão, ela vai te dar, ou vai trazer para você, ou vai criar aquilo que você mais queria, ou aquilo que você necessita. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Eu tinha entendido de um jeito, expliquei, agora entendi de outro, expliquei. Porque o nosso inconsciente, ele tudo sabe. Ele sabe onde está tudo que eu preciso. Então, se eu consigo estabelecer um contato com ele, um contato eficaz com o meu inconsciente, eu não tenho necessidades, porque ele me supre. Entende? A questão é que nunca ninguém ensinou isso pra gente. E aí a gente vai agora por tentativa de acerto e erro. Então, eu dou um chocolate pra minha criança. Não, na minha época não tinha chocolate, tinha mini chicletes. Eu dou um mini chiclete pra minha criança. A minha criança, ela pode me materializar um carro, uma casa, se esse for o meu desejo. Entende? Então, a grande dificuldade é saber como tocar essa criança no lugar certo para que ela me responda aquilo que eu quero. Mas, se eu não tiver essa expectativa, tiver a expectativa de cuidar dela, ela vai cuidar de mim. Eu não sei se eu consegui responder. Gente, olha, muito obrigada pela companhia. Eu dei conta. Eu falei quase 1 hora e vocês aí me ouvindo. Agradeço imensamente. De verdade, a minha criança, ela se sentiu aqui hoje. Ela festejou, convidou a criança de vocês para festejar também. Tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. Então, nossas crianças são fruto... Não, Gigi... A nossa criança interior, ela é o nosso id, ou o nosso inconsciente. O nosso ego foi criado depois, muito depois. O inconsciente, ele é criado exatamente no momento da concepção.
que se a gente traduzir em milhões de anos, né, ele é criado exatamente no momento da concepção. O nosso ego, ele é criado depois que a gente nasce, né? O nosso ego, ele é desenvolvido bem depois do nascimento, tá bom? Então, não é. A nossa criança não é fruto do nosso ego. Muito pelo contrário, tá bom? Eu acho que eu esclareci. Se tiver qualquer dúvida, se alguém aí quiser mais alguma informação, entre em contato comigo aí pelo direct, pelo zap. Tem o meu telefone e o meu zap na propaganda, na divulgação das lives. E eu tô sempre à disposição, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Ai, gente, obrigada. Ivete, que bom. Que a gente aqui sozinha não sabe, né? Se foi tranquilo, como é que foi. Então, o retorno de vocês é muito importante. E se tiver algum tema aí de live que vocês queiram, por favor, coloquem aí, deem sugestões. Ai, Dani, eu tô me sentindo, gente. Eu tô me sentindo. É que minha tia me deu uma bronca, porque senão eu fico lá, virando cabelo pra lá. Ai, menina, você nem sabe. Gente, uma boa noite, durmam com Deus. Qualquer coisa, eu tô aqui. Sua vinha fez sucesso. Ai, que delícia, Dani. Gente, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Desejo para vocês uma boa noite, uma excelente vida, melhores escolhas. Aproveitem. Passem por essa vida, que é uma grande passarela, passem desfilando, sabe? Nada daquele tchauzinho de Miss, não, é tchau mesmo. Beijo, vivam, porque é o que a gente leva dessa vida. A gente nunca sabe que hora que o andar de cima vai nos guindar. Então vamos aproveitar, tá bom? Um beijo, gente.